Oi, Rebeca. Bom Tudo bem? dia, Dia. tudo bom? Giseli, Marcel. Tudo bem? Ela entende Claro. bastante. Qual das três? E aí, já correu hoje, Rebeca? Já de bike. Ah, Agora comecei a fase bike. umas 2 vezes na semana eu lembrei de você. Eu falei, não posso ficar parado. Se a Rebeca acorda às 5 da manhã, eu não posso ficar, Que bom! sabe, de referência, nesse sentido assim, de inspirar. Bom Fico dia, feliz pessoal. que eu esteja motivando você a uma coisa que vai te levar para uma vida mais saudável. Isso precisa. Fui conversar com uma amiga essa semana, falou, Fábio, nossa, como sua bochecha cresceu. O que é isso? Ela me viu no vídeo, a primeira coisa, ela não falou boa noite, era noite. Falou, nossa, Fábio, como você tá bochechudo? Eu falei, É você sacanagem, hein? conversa? Ela é bem educada, sua amiga. Pois é. Eu falei, é uma maneira educada de falar, nossa, Fábio, como você engordou, né? Ontem um professor chegou na minha sala, ele foi lá para fazer um vídeo e tinha uma reunião comigo rapidinho. E ele tá com o cabelo comprido, assim, ele é careca, ou é o Alisson. O Fábio conhece, ele é careca e ele tem só esse lateral, assim, de cabelo. Gente, deu uma vontade de falar para ele, você não vai cortar o cabelo? Sabe, aqueles cabelos descendo assim, tudo... não posso falar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tem que pensar para falar. É verdade. Falando em cabelo, deixa eu ver se o meu tá arrumado, né? Porque a gente já, em tempo de home office não mais penteia cabelo, não faz mais nada, né, gente? É verdade. Bem assim. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Fefi. Bom dia, Felipe. Gente, eu fiquei com uma dúvida. Se hoje a pauta era retenção ou acadêmico. Eu acabei não chamando a diretora acadêmica aqui para a reunião. Acadêmica, né? Para relatar, mas para contar o que vocês estão fazendo, né? Tá, bom, eu vou... É só apresentar o Ricardo para vocês, pessoal. O Ricardo é o nosso pró-reitor acadêmico. Convidei ele para participar da reunião de hoje. Oi, Ricardo. Para ele poder ver as experiências de vocês e também falar um pouco da nossa aí. Prazer, Ricardo. Você Pode tá no começar, mudo. Rebeca. O que você falou? Bom dia, pessoal. Prazer, viu? Bom dia. Oi, Zê, o que você falou? Pode começar, meu amor. Não, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo ainda trazer aqui a diretora acadêmica a tempo. Se alguém puder começar. Porque, na verdade, no link veio escrito rematrícula. Aí eu fiquei um pouco confusa, enfim. Mas foi uma falha minha aqui. Eu vou tentar organizar. Esperar até às 9h05. 2 minutinhos, 2 minutos a mais. Porque todos confirmaram, né, João? Praticamente toda lá. Adriana, tô vendo aqui no grupo que a Cléa falou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adriana. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho. Eu vou baixar aqui para ver depois se dá para compartilhar com vocês o que eu tenho. O que você quer compartilhar? A gente vai falar um pouquinho o que a gente está planejando para o acadêmico, né? É isso, não é isso, Fábio? Isso. Isso. Tá. Como posso começar? Cada Enquanto a Rebeca instituição espera, estruturou então. A sua proposta acadêmica para... Nós estamos agora à tarde, a última reunião de fechamento, mas eu acho que eu consigo compartilhar com vocês alguma coisa. Eu estou numa fase de tentar descentralizar, né? Eu sou muito centralizadora e esse comitê, eu dei para eles a tarefa e tentei ficar de fora. Então, eu vou tentar explicar para vocês, não com tanta propriedade, estou ainda em fase de desenvolvimento com eles. Agora eu estou validando com eles. Como é que eu faço aqui, hein?
Deixa eu ver como é que eu compartilho com vocês. Aqui embaixo, Zê, tem um botão verde de compartilhar tela. Oi? Oi. Aí, estamos vendo a tela. Eles deram um nome no projeto de Learning Outcomes, né, que é um ensino baseado em resultados, na aprendizagem. E deixa eu ver como que eu vou mexer aqui. Então, é um segundo semestre de sucesso e realização educacional e a gente tem sempre usado o reaprender, né? Então, o que eu passei para eles como briefing é que a gente pegasse o nosso primeiro semestre, que foi um semestre de sucesso que a gente considerou sucesso, né? E aplicá-lo, mas com os ganhos, com melhorias, porque teve bastante lacunas e a gente precisava da experiência da presencialidade, mas estando nosso objetivo. Mas corrigir as lacunas de aprendizagem, que tanto para o professor quanto para o aluno. Então, o nosso foco são os dois. Então, nós vamos trabalhar a avaliação, a formação, os recursos, as práticas e os alunos. Né? A avaliação, eles estão propondo essa avaliação que a gente vai chamar Proof, que é uma ferramenta para a construção de avaliação formativa. A gente está querendo não aferir a presença esse ano. Se ela vai ficar mais online do que presencial, que provavelmente é o que vai acontecer na nossa cidade, então a gente ter uma avaliação que é uma avaliação de uma construção de avaliação, né, uma formação, e a presença seria substituída, né, tendo outras formas de aprendizagem para aferir a frequência. Porque a gente sabe que muitos alunos aproveitam bastante, mas muitos alunos só ligam o computador e deixam rodar lá para falar que estão presentes. Então, a gente vai estar pensando uma nova forma de avaliar e medir a frequência. Tá? E aqui nessa avaliação, nesse Proof, eles vão construir agora, a partir da semana que vem, uma avaliação baseada em resultados, né, para que não seja simplesmente um aprendizado de que você está ali falando, seja recíproco, né, o professor e o aluno se comunicando bastante, ele percebendo se esse aprendizado, a partir das competências definidas em cada disciplina, tenha esse resultado. Então, ele vai medindo e vai revendo a aula dele. A presença, né, que a gente vai aproveitar junto com a avaliação e tendo outras formas de medi-la e não medir pela presença mesmo, que são, a gente vai aferir pelo portal, só por aferir, mas nós vamos aproveitar a forma. E eles estão sugerindo também uma situação de rúbrica nos planos de ensino. Então, ele avalia o professor, ele avalia a aula, ele constrói uma jornada de que ele está realmente aprendendo. E essa seria a forma dele avaliar, ele aferir a frequência dele. Vão ter formações, né, que são o Class Design, que são 4 dias intensos de formação para o professor, para que ele faça esse proof, que ele desenhe nas disciplinas dele, o que ele pretende avaliar, como ele vai avaliar esses nossos alunos dentro desse proof aqui, ó. Eu não tenho muito detalhes para vocês, assim, eu não sei explicar muito bem ainda, mas eles construiriam essa avaliação nesse treinamento, aprenderiam a fazer esse tipo de trabalho, e além de outras formações que estariam no Class Design. Isso seria no semestre, ainda agora, antes de começar o semestre, para que eles antes de começarem as aulas, para que eles tivessem a base. E também uma formação em PBL e JBL, e formação para transmissão que ele poderia escolher, né? Se ele vai usar o PBL ou JBL, ele tem mais uma formação em agosto. Ou então ele prefere investir na formação em transmissão, em comunicação, em iluminação. Se ele vai para a sala de aula, que a gente vai deixar umas salas de aulas preparadas. Então, aí a gente também teria
dentro desse período, antes de começarem as aulas, mas aí ele pode escolher. Então, a primeira formação, ela seria para todos, e as outras duas ele pode escolher. Então, a gente trabalharia a formação do professor agora na próxima semana, né? Então, olha, aqui como seria o Class Designer, né, que é a formação em formato de oficina, realização por grupos, eles querem dividir em negócios, engenharia e arquitetura, direito, saúde e gastro, fazer algumas coisas separadas, porque não dá para misturar direito. Os professores terão mentorias, né, e eles já saem desse período do Class Design com uma aula planejada, considerando todos os resultados de aprendizagem, né? E aí, então, a gente consegue dar esse suporte para ele. Os recursos, nós vamos continuar, então, usando o Suite, o Google Suite, né? Como recurso de aula, ele que vai ser, foi o que a gente usou, a gente vai continuar usando. O Moodle, foi uma proposta de implantar o Moodle, agora a gente não usa o Moodle. A gente iria implantar o Moodle como um suporte do nosso portal para que facilitasse a avaliação, né? Tem muitas ferramentas muito interessantes, o suporte dele é muito melhor. Mas a reunião de ontem, o pessoal entendeu que não é o momento de colocar o Google agora, essa virada nós vamos fazer para 2021, usando o Moodle e já indo discutindo sobre o novo modelo para 2021. A gente achou muito cedo fazer algumas mudanças radicais agora. E com relação às salas de aula e laboratórios da Toledo, né, nós vamos deixar tudo pronto, tudo certinho, mas todas com possibilidade de transmissão, porque se a gente não puder trazer os nossos alunos, nós vamos fazer as aulas direto dos laboratórios, né? Então, nós não vamos mais usar o OGTEC. A gente gostou muito, foi muito bom, mas está muito caro e a gente não tem condições de manter o padrão do OGTEC. Está muito, muito, muito caro. Até estou tentando conversar com o Vinícius. Eu gostaria de continuar, pelo menos no curso de saúde, mas eu não tenho condições. Então, o Moodle, né, foi a questão de discussão e ele ficou para ser construído durante o semestre, porque a gente entendeu que essa mudança em poucos dias geraria muito desconforto com os professores e com os alunos, que estão acostumados a uma ferramenta no portal, que também teve muitos ganhos em 2020, teve muita preparação para ela, eles estão adaptados. Você, de repente, mudar para uma plataforma, apesar dela ser simples, intuitiva, ela também ela precisa de muita mentoria. Então, nós deixamos o Moodle como uma formação que vai ser durante o semestre, para que a gente possa ir passando para a discussão do ensino híbrido, né, de fazer um novo modelo, que eu acredito que nós vamos ter aí 3 modelos, o presencial, o híbrido e o EAD. A presencialidade nas práticas, né, que é a estruturação das práticas a partir dos coordenadores, eles vão, então, com os professores, definir se tiver presencialidade, quem são quais são as disciplinas que vão vir para a escola, né? Ele pode dar 10 aulas online e 2 presenciais, ou 1 presencial e 2 online. Eles vão fazer o seu mapa de necessidades e para que a gente possa deixar o laboratório para eles agendarem e se organizarem para que isso aconteça, né? E aí a gente vai para o lado do aluno, que também nós tivemos 62% de alunos muito satisfeitos, no geral, mas a gente tem aí ainda 38% bem, mais ou menos satisfeito, né? E 30% mais ou menos satisfeito, e nós temos 8% insatisfeito. Então, a gente também vai trabalhar com esses alunos a parte de aprendizagem, de adaptação, né? Então, eles estão pensando num sistema, planner, que vai fazer com que o aluno possa se organizar. Então, ele tenha uma visão completa de todas as aulas que vão ser gravadas, como ele acompanha isso, ter um apoio do professor, e ele vai fazendo a avaliação daquelas aulas, dando feedback para o professor, e isso vai conferindo a frequência. E também esse protocolo de aprendizagem significativa,
e eles vão dando um suporte além das aulas, seria como se fosse uma curadoria, né? Permitindo que o aluno possa se adaptar a esse modelo, a ter uma orientação sobre o tipo de local que ele deve estar, tudo que a gente já fez, né? Mas que ele precise ainda desse suporte, né? Iluminação, silêncio, estar longe dos familiares, tentar procurar um espaço na casa, que a gente sabe que tem muitos que não tem, mas a gente vai trabalhar bastante isso. E aí também ter um apoio de conforto para ele, né, que acho que está no próximo slide aqui, que é o saúde e bem-estar. De trazer profissionais da área de psicologia, de saúde, né, fazendo lives, ou presenciais, ou síncronos e assíncronos, né, das atividades de saúde mental, do retorno da presencialidade, fazer ginástica, fazer algumas coisas que mexam com o comportamento, mexa com a ansiedade dos nossos alunos, né, que acolha os nossos alunos. Então, a gente vai também estender isso para professores. Ontem a gente conversou que essa saúde e bem-estar, cuidar deles também, com frequência, e trazer profissionais específicos para isso, é importante. E também os professores precisam desse apoio. A gente vai estender para os professores. E eles criaram essas cartas para a Neuzinha. A Neuzinha é nossa psicopedagoga e ela é toda doce, ela é uma pessoa muito especial. Então, que eles possam mandar cartas para ela, né, e ela responder essas cartas, porque o índice de depressão está muito grande. E apesar deles não entrarem mais com os pedidos de compensação de ausência, os coordenadores e professores têm relatado que nossos jovens estão entrando num processo de aumento das depressões, de depressão, né? Já tinha, e a discussão está muito séria sobre isso. E também sobre gênero, né? Não sei se isso é um problema na faculdade de vocês, mas está existindo, pela nossa psicopedagoga, um problema muito sério de aprendizagem em razão de indefinição de gênero, né? Dos nossos jovens ainda estarem indefinidos. Eu tenho muito aqui. A participação nas aulas, né, da psicopedagoga, algumas vezes, a convite dos professores, que ela vem, que ela brinca, que ela faz alguma atividade, porque às vezes as aulas precisam, assim, quando chega num momento do semestre, que ela fez isso no primeiro semestre, chamado por alguns professores, e ela acha que isso pode ser continuado. Os professores de risco vão ficar na manutenção da transmissão, a compensação de ausência, seja ela presencial ou online, ela vai ficar conforme a legislação, né? Mesmo porque ele pode não participar das tarefas, ele pode não entregar alguma coisa, então a gente se tivermos alguma situação, nós não tivemos no primeiro semestre, foi muito tranquilo, todo mundo passou praticamente, a gente usaria a legislação. O transporte público, né, e os alunos ausentes por serem risco, a compensação da disciplina será por disciplina, né? Então a gente vai avaliar se realmente ele tem essa necessidade se ele teve essa ausência, como foi, e proporcionar para ele a transmissão das aulas presenciais. Peraí, esse aqui eu me perdi aqui. A recompensação da disciplina por disciplina, recursos assíncronos ou transmissão das atividades presenciais. Então, ele vai falar, eu moro em outra cidade, eu não tenho como vir. Se for presencial a aula, ela está sendo gravada, ela vai estar disponível no portal, né? Ou o professor mesmo vai estar dando ela ao vivo. Essa que é o maior desafio que a gente tem. Pode ser difícil uma transmissão ao vivo com professores dentro da sala de aula, por conta de ruídos. Aí eles terminam a reunião, né, com essa frase: diga a verdade, mas torne a verdade fascinante. Você sabe o que não pode convencer as pessoas a comprarem seu produto só para interessá-los a comprá-lo. Que é uma frase que diz sobre marketing, né, que muitas vezes tem muito marketing que é mentiroso. Então, a gente usar sempre a verdade, a transparência para ser fascinante. E no final, né, eles surpreenderam aí com uma proposta que ainda a gente vai avaliar,
que a gente, na semana do dia 5, né, que a gente volta dia 5, é fazer esse retorno, uma live num drive-in, no nosso estacionamento, que é bem grande, trazer uma banda, né, se a gente puder, e recepcioná-los, já abrir o ano com esse drive-in, com esse show aí, que a gente vai ver se tem condições de colocar em prática, né? E não falando de educação, mas sim mesmo de vida, de recomeço, de esperança e uma coisa gostosa. Então, a gente iniciaria o semestre recebendo eles com esse show, que eu acho esquisito esse negócio de drive-in, mas vamos cotar aí para ver se é possível. Então, assim, a nossa proposta, ela é, em razão do tempo, em razão do que a gente passou no primeiro semestre, é realmente dar uma organizada nos professores, uma formada nos professores, melhorá-los tecnicamente para as aulas, ajudar os alunos que estão desconfortáveis com o aprendizado, com a experiência virtual, e durante todo o semestre, segundo semestre, fazer a discussão de o que vai ser para 2021. Nós não temos condições de apresentar algo inovador, mudança de tudo, porque eu acho que também é muito ainda cedo. Apesar das provocações do Fábio, a prática diária e as particularidades de cada instituição e de cada região são bem peculiares, e o trabalho está sendo bem intenso, né? Está todo mundo trabalhando muito com relação a pensar o presente e o futuro, com a experiência do passado e o passado recente. Então, nós partiremos para uma mudança simples, né? É uma adaptação do primeiro semestre, mas com preocupação com resultados, com um planejamento e com uma formação bem consistente junto aos professores para que o resultado seja aplicado. É a minha contribuição hoje que eu tenho para vocês. Só para falar de matrícula, nós estamos com 80% da matrícula realizada, 74% pagos. Então, eu tenho 80% de matrículas, 74% pagos, né? Então, tem algumas que estão bloqueadas ainda que podem pagar. Hoje é o último dia de pagamento sem multa. 80% do mesmo que você tinha na mesma data um ano atrás, Eli? Um ano atrás eu tinha 87%. Ah, tá bom. Eu tinha 87%. Bons números. Excelente. Bom não. Depois você tem que me dizer o que você fez, que aqui tá uma desgraça. Assim. Vou falar. Nós fizemos uma política de 20% de desconto na mensalidade de julho. Então, quem pagou até o dia 10 de julho teve 20% na mensalidade. Rematrícula que você está falando, né, Zeli? Rematrícula. Tá. Eu confundi, eu achei matrícula nova, desculpa. Eu não tenho matrícula nova no segundo semestre. Mas rematrícula tá ótimo também, tá? Melhor do que o nosso. Porque a gente deu 20% de desconto. Só que foi muito legal, porque o nosso 20% de desconto foi use ou doe. Ele podia usar ou doar para um amigo que precisa. Tem muita gente que fala, não vai na horizontal porque você vai ajudar quem não precisa. Então, a gente tentou ir na horizontal para a gente ter realmente um pagamento e uma matrícula rápida, mas que ele tivesse uma possibilidade de exercer uma cidadania, dele ser empático, dele pensar no próximo. E foi muito legal, a gente teve na primeira semana até o dia 10, a gente chegou a bater 65% da matrícula paga. Então, foi muito bom, uma tranquilidade para nós. Agora, a gente, depois do dia 10 até o dia 20, são 15%. E, infelizmente, a prática de doar não é uma cultura muito enraizada nas pessoas. Nós tivemos 25 doações só, mas uma coisa muito bonita, porque você vê gente que doou, que a mensalidade dele é de quase R$1.800, então ele teve algo significante para doar para o amigo. Mas tem gente que tinha mensalidade de R$300, R$400, porque era mensalidade líquida, tá?
Então, se ele já tem alguma bolsa, se ele já tem algum benefício, ele não inseria, ele seria na líquida dele. Então, teve aluno que doou R$12, R$15 para um amigo que precisa. Então, a gente vai agora reconhecer esses alunos. A gente está pensando a ação que a gente vai fazer para eles. Eles vão receber um certificado de aluno solidário, amigo solidário, mas a gente está pensando em fazer alguma outra coisa bem legal, sabe? Pensar em alguma coisa que impacte na vida dele também, porque ele foi diferenciado. Isso não é para qualquer um. Por mais que seja pouquinho, você abrir mão de uma coisa que é sua para doar para o outro, num momento desse, é muito especial. Então, assim, é um breve não, que eu já peguei uns 10 minutos, um relato aqui, mas que motivou bastante meus professores, meus coordenadores. Assim, eles estão telefonando agora para os alunos que estão adimplentes e que ainda não fizeram matrícula, e estão sendo super bem recebidos. Está todo mundo consciente que online ou presencial, eles vão voltar. E a pesquisa que eu tinha compartilhado com vocês, e foi assim fundamental, que a gente aplicou com os alunos e com os professores, foi fundamental para todas as medidas que a gente tomou, né? Então, sempre com dados, a gente conseguiu aí verificar que a nossa pesquisa está bem alinhada com as nossas matrículas. Os nossos alunos responderam e eles falaram que 5% vai trancar. Então, a gente trabalhou com 10% trancando, né, com essa política. Analisamos planilhas, orçamentos, tudo para poder tomar uma ação bem concreta e não levar um susto. Não demitimos professores, não mudamos a carga horária. O nosso maior peso está ainda em cima deles, mas a gente aguenta. Mas isso vai ser também um processo que agora, segundo semestre, vai ser todo revisto para que em 2021 a gente recomece diferente. É isso. Zeli. Obrigado, Zeli. Parabéns pelo trabalho, né? Todos nós sabemos, né, que de uma coisa emergencial, de ter que fazer a mudança na instituição. E agora eu vejo a Toledo Prudente com um plano claro, bem organizado, consistente, né? E aí a chance de sucesso, a possibilidade de sucesso é muito grande, né? Talvez vamos ver isso aqui hoje com os colegas apresentando, né? Mas não é algo comum que a gente está vendo aí pelas redes, né? Olha a nossa estrutura de formação de professores, a nossa aula, como estamos pensando, né? Muito bem. A minha apresentação, se fosse o Léo e a Marcela apresentando, apresentariam muito melhor, porque eles que construíram, né? Eu estou contando para vocês, mas eu estou entrando agora nessa validação de todo o projeto. Então, mas eu acho que vai ser legal, sim, vai ser bem aproveitado, né, pelos professores, sim, e os alunos. Isso que vendo, mais na gestão mesmo. Oi, Fábio. Oi, Samira. Bem-vindo. Meu xará lá, tudo bem? Oi, Samira. Bom te ver novamente. Bom dia. Quem pode apresentar agora? Eu achei excelente, parabéns. A gente vê que é um plano que ele contempla diversas dimensões, ele não se preocupou apenas com uma questão acadêmica, né? Mas ele viu assim, diversos agentes, diversos gargalos, como vocês estão atuando. Eu achei o seu trabalho assim incrível. Na verdade, isso não me surpreende, porque eu sei de toda a sua qualidade acadêmica, mas eu quero te parabenizar, que está muito bom o seu trabalho. Eu agradeço, Rebeca, e você também, né? Nós trocamos bastante ideias no início, os nossos protocolos, né? E, na verdade, eu acabei saindo um pouco daqueles protocolos e hoje a gente está sendo bem mais simples, porque a hora que você começa a ver o protocolo de um, protocolo de outro, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, começou a virar um... Eu falei, não olho mais nada, né? Porque você começa a falar, não, o meu tá bom. Não, agora eu preciso mudar. Aí, de repente, eu falei, gente. A nossa parte de infraestrutura tá pronta, tá simples. E aí, a hora que a gente estava pensando, estava uma coisa desse tamanho, veio do governo do estado super simples. Então, a gente tem que ser simples, porque senão a gente não vira. Então, a gente saiu um pouquinho do protocolo, daquelas coisas
de regras e vamos pensar no pedagógico e deixar a faculdade com segurança. Então, mas a Rebeca me ajudou bastante, a gente trocou muita ideia no início. Isso foi muito importante também para toda a base. Eu acho que aqui ninguém parou, né? A gente está todo mundo full time, todo mundo, a escola para, mas a gente continua. Zeli, mas no final do dia o que conta é isso, né? Não são aqueles protocolos enormes. O que conta é a capacidade de você resolver aquilo que é o teu negócio, né? Que é a educação, que é a formação de gente. Se os alunos sentiram, não faz sentido eu ir para a instituição, né? Não tô, né? Não me encanta, não gera engajamento, aprendizagem. O que eu vou fazer lá? Mas tem que dar conta disso que você apresentou. Eu vou compartilhar no grupo com vocês a pesquisa. Eu acho que eu compartilhei só com a Rebeca. O resultado da pesquisa é bem legal. Eu acho que tem muitas coisas interessantes ali que os alunos falam e eu duvido que não seja a mesma coisa que falam nas instituições de vocês, né? Então, acho que é interessante. Vou compartilhar depois com vocês. Aliás, as apresentações, não sei se vocês vão apresentar como a Zeli, se puderem compartilhar, né? Nós colocamos a rede de vocês essa rede tem uma área própria no nosso website que só vocês acessam. Nós podemos gerar a senha. Já temos a senha, podemos passar a senha para vocês, né? Com essas apresentações. Bom dia, Zeli. Uma pergunta para você. Esse bem-vindos que você está falando aqui, eu não sei se você pode falar um pouquinho. Você vai fazer esse evento, ele todo virtual, certo? Entendi certo? Não. Ele é um drive-in. O que é isso? A gente vai para o estacionamento, todo mundo dentro do carro. Banda, todo mundo dentro do carro. Você nunca namorou aí no carro? Tu nunca ficou com ninguém, Alexandre? Você nunca levou uma moça para namorar no cinema, no drive-in? Na minha cidade não tinha isso, não. Quem não namorou no carro? Tá mentindo. Vocês acham que o Alexandre vai fazer um negócio desse? Eu nunca fui no drive-in, mas eu já namorei no carro. Pois é, eu ia para a beira da praia, assim. Mas entendi, você tem um drive-in, aí você vai colocar todo mundo no carro e vai ter uma banda, é isso? E faz um show, só que é todo mundo no carro. Por exemplo, hoje vai ter aqui na cidade né? Que a prefeitura vai fazer Até vou nesse lugar hoje para ver como é que é. É uma ideia, mas eu acabei de ver o orçamento aqui e já acho que não vai ser, não. Acabou de chegar o orçamento. Porque, tá bom, entendi. Pensei assim, eu fui para outro caminho aqui, eu fui para o virtual e botar não sei quantas pessoas aqui. Vou ver o que dá aqui. Mas gostei da ideia aqui, Zeli, de voltar com a festa. Compartilha pra gente quanto que é teu orçamento. Semana. Oi? Quanto que é o teu orçamento aí? O que você se assustou? 25 mil. Tá. 25 mil. Caro. Uhum. É grana. Para fazer no teu estacionamento. No meu estacionamento. Pra gente ter uma ideia, né? Mas qual banda? Uma que chama Lu e Robertinho, é daqui. Eles tocam rock e depois eles entram num sertanejo. Numa mesma música e melodia. É a coisa mais linda. Depois vocês coloquem para ouvir. Chama Lu e Robertinho. Me apaixonei agora pela live deles nesse período da quarentena. Porque atende todo mundo. Ele põe uma internacional com uma romântica. Ele põe não só sertanejo, ele põe uma internacional com o Lulu Santos. Mas num ritmo só. Ele muda a música do Lulu Santos. É muito legal. Ô, Zeli, esse seu programa de saúde mental, vocês vão fazer o quê? Meditação, aula de personal e vai ser o quê? Antes da aula, depois da aula? Como é que você organizou isso? Não, vai ser extra. Vai ser tipo 5 da tarde. Vai abrir para os alunos, para os professores. Via YouTube, via live do YouTube. Via live. Tá. Então, pegar profissionais, eu não tenho, eu vou ter que pagar, porque a gente não tem profissionais de psicologia ou de educação física. Mas a gente traria pessoas para dar esse suporte para eles. Só a psicopedagoga. E qual que foi a sua alternativa ao GTEC? Como é que você vai
fazer Eles sugerem que eles vão para os professores vão para o laboratório e eles vão filmar o uso das peças. Mas assim, Zeli, olha, gastronomia, fisioterapia e estética, eu quero voltar, nem que seja para pagar os R$5.000 por dia. Porque senão eu quebro o curso. E a cozinha, a minha gastronomia, gente, tá a coisa mais linda, gastamos uma fortuna. Se não voltar, para. Como que eles não querem? Então, eu acho que dá para voltar esses cursos, Rê. Eu acho que esses cursos eu tenho poucos alunos, são 25 alunos, só fiz o que tem 32. Graças a Deus, isso é um problema bom. Mas a gastronomia tem 25, a estética tem 20, então esses eu pretendo voltar porque o espaço é grande. Agora, que é anatomia, então dá para tocar. Agora, então assim, ou então eles vão fazer na química, vão fazer a experiência. Eu achei caro, não sei, eu e o Marcel trocamos uma ideia aí, ele passou um preço para o Marcel, um preço para mim, justificou que são por políticas, enfim, tá conversando comigo, mas eu não tenho condições de pagar R$15 por pessoa. E o orçamento deles aqui... Não estava negociando em grupo? Ninguém estava negociando em grupo lá? Um negócio guarda-chuva? O Rui dito para mim. O Rui estava. Mas e aí, tu sabe, ô Felipe, como é que tá isso? Não sei não. Mas a proposta que a gente recebeu da Algetec também é totalmente diferente da sua, Marcel, e da Z. Então, acho que eu não sei se... Para mais... Você já usa o Algetec? Não, a gente usou o piloto. Ele disponibilizou para a gente... Você comprou a máquina dele? Não. É mais caro ou mais barato? É mais barato que o do Marcel, se não me engano, e mais caro que o seu. Não, o dela tava... O Marcel é mais barato. Então é o contrário. É mais barato que um e mais caro que o outro. Tá no meio de nós dois. Ele passou R$15 primeiro, aí eu dei uma chorada e ele baixou para 10. Ah, então para mim ele passou 15. É a doutora pedagógica lá da FICAF, eu acho que vocês todos já conhecem. Eu chamei ela Desculpa, eu entrei aqui. Não, só para apresentar. A quem não conhece. Zeli, e assim, entre os alunos, a ferramenta foi bem aceita, os professores teve eficácia a utilização? A gente usa o Meet, né? É essa ferramenta aqui. Da Algetec, as da Algetec, os laboratórios. Desculpa. Sim, o pessoal de saúde foi fundamental para a fisioterapia, que usou muito na anatomia, na química. As engenharias começaram a usar, gostaram no início, depois eles acharam que precisa de alguns ajustes. Tá? Até nós demos esse feedback para o Vinícius. O Vinícius é muito aberto para isso. Falou, olha, não está saindo o resultado que sairia se fosse um laboratório de verdade. Uhum. Na saúde está muito bom, mas nas engenharias eles acharam que não querem nem usar. Tá bem. Mas a gente aqui eu estou ao contrário, Zé. Aqui a gente usou o piloto, como todo mundo, e a engenharia e computação. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, tem quase 15 disciplinas que a gente vai jogar. Agora, eu começo a negociação com a Algetec direto, mas ficamos só com a parte de engenharia e computação. A área de saúde não veio nada, a gente não quer usar. E agora vamos ver como é que negocia isso, porque a negociação que está aqui é o pacote todo, você usa o que quiser. Mas é por aluno, né? Eu vou para uma negociação aqui direta com eles, mas onde a gente vai inserir no AVA e trabalhar os professores é na engenharia e computação, com um bom resultado, bem interessante. Você vê, é por perfil mesmo. Os nossos não gostaram de trabalhar com a ferramenta. Acharam que tem pouca coisa. A gente está falando em disciplinas com cálculo de reatores, cinética, química, física experimental 1 e 2, laboratório de engenharia química, operações unitárias, material de construção civil 2, química geral, modelos físicos 1, 2, 3, e vai por aí fora. Nessas disciplinas todas a gente está tirando aluno de dentro de sala de aula, da presencialidade, ficando com ele no digital. Mas eu acho que a gente deve brigar pelo preço, viu, gente? Porque claro.
É a oportunidade dele, ele está usando toda a oportunidade que ele tem agora para vender para nós. E é um bom material, é um bom produto. Eu vou sentar segunda-feira para ver, aí talvez na próxima reunião eu consiga dizer a vocês o que eu consegui de negociação. Ô, Zeli, você não quer negociar em grupo com ele, não? Representando todos nós? Posso fazer. Não dá certo, Marcelo, desculpa, eu vou discordar um pouquinho só. A gente tem uma parceria com o Grupo A no EAD. E isso pode trazer um diferencial grande para mim na negociação, porque eu já sou parceiro deles em um monte de coisa. Mas eu, você e o Felipe, que não somos, a gente pode tentar. Sim. Sim. Eu não tenho outra coisa com ele. Eu tenho outras coisas do Grupo A, mas... nós também. A gente tem aqui, a gente utiliza o Collaborate em algumas situações, nós temos o Avalia, mas eu acho que agora é hora da gente unir esforços para poder reduzir essa proposta e que ele enxergue a gente como um bloco, né? Não individualmente. Eu acho isso. O custo marginal dele é zero. O programa tá pronto, ele tem gordura para negociar. Se a gente for em bloco, acho que ele consegue cair bem o preço. Eu acho que não acontece até a próxima reunião, certo? Então, se a gente pudesse ter uma semana aí, até para eu também falar com vocês como foi a minha negociação, eu não tenho nenhum problema em de passar transparência aqui para vocês, aí esse é o propósito do grupo, do que eu negociei e até como foi negociado. Não sei se eu vou me sair bem, melhor ou pior do que vocês. Então, poderia ter um grupo caminhando aí, eu caminho aqui, e na outra reunião a gente fecha esses dados, porque eu acho que é fundamental esse encontro de informações. Nós estamos com o mesmo fornecedor, um monte de cliente junto, nós podemos juntar e falar qual foi a melhor negociação e colocar ele numa condição melhor, a negociação numa condição melhor. Então, podia fazer isso. Qual é o seu número de alunos, Alexandre, que você vai usar? 4.000 e poucos alunos. Vai pôr 4.000 alunos para usar? É. Todo mundo vai usar, então? Não, perdão, desculpa. Isso era com a saúde. Indo para as engenharias, estou de 1.500, 1.000 e poucos alunos. O meu são 200 alunos só. Você, Marcel? Só tirar uma dúvida. Para quem seriam quantos? Eu não sei, Zeli. 1.500 para as engenharias e saúde. Você, Felipe? 4.000 também. Você vai para todo mundo? Todo mundo, engenharias e saúde. Eu que vou ganhar com vocês. Nós somos 500. Então, o Bruno, e ele cobrou 14, né, Fábio? R$14. Na última proposta ele enviou. Pela modelagem, mas pela modelagem do negócio tem muita gordura. Também. Tem gordura, o produto está pronto, não custa nada. Exatamente, com certeza. Ele fala que é o servidor dele. A gente mostrou o engajamento dos alunos nas engenharias e na saúde também. A saúde é muito limitada, o número de blocos que eu tenho de conteúdo. Só tinha 3 ou 4 disciplinas. Que eu tenho uma saúde muito pequena, por isso que eles gostaram. E o engajamento não estava muito alto dos alunos, estava em torno de, não chegava a 20%. E aí era porque também foi foi instalado no decorrer da pandemia, né? Então teve uma nova cultura para o professor e para o aluno nesses laboratórios virtuais. E aí, como o engajamento que ele mostrou, inclusive ele fez vários webinars, treinamento e formação, não atendeu a expectativa do que a gente esperava. E com esse retorno aí, ele, acho, na tentativa de fazer com que a gente continuasse com os webs, das engenharias principalmente, ele veio com a proposta, ele deu 2 meses de carência e R$14 por aluno. E parou aí, a gente não avançou ainda. Porque ainda assim está caro. É caro, né? Muito caro. Se levar em consideração que o aluno usa o custo-benefício, está caríssimo. Porque ele não propõe esse engajamento todo. O aluno ele vem de uma cultura que ele quer o presencial. Quando a gente vai para o laboratório virtual, o aluno ele já tem uma rejeição natural. Então, não vale. Se a gente for pôr na balança. Então, a gente vai fazer umas práticas agora de gravar essas situações dentro do laboratório, né, com o professor, com uma didática, para ver como é que isso vai ficar para a gente tentar suprir essa necessidade. Vamos ver.
Mas vamos tentar negociar com ele aí, porque que é barato para nós? R$3? Eu acho. No máximo, R$3. No máximo, R$3. Olha, o Alexandre entra, então. Alexandre, Marcel, a gente coloca todo mundo aqui, faz uma planilhinha, isso vai dar o quê? 10 mil alunos. Olha, a gente fecha com você a R$3.000. Consegue 30 mil a mais por mês ou não? Porque nesse preço a gente não fecha com ele também, não. O que você acha, Alexandre? Eu acho legal. Esse é o propósito do grupo. A gente pode trazer isso. Eu posso levantar, por isso que eu tô, a gente podia caminhar assim, trazer essa planilha que você está falando, montar, a gente responde, na outra reunião a gente traz os números e sai com o que foi conversado. Eu estou de acordo. Eu acho que tem outras pessoas, não tem, Fábio, interessada na Ogitec que a gente poderia trabalhar isso com ele, porque ele ganha em tempo de ficar negociando com cada um de nós. Não. Nas outras redes, essa conversa tem sido recorrente. E o próprio Rui, né, que estava aqui com a gente, também abriu negociação com eles. Então, pode ser que o Rui some com a gente aí. Não sei se ele já fechou, se não fechou. Cadê o Rui? Eles tinham confirmado, né? Tinha. Participar, ver. Ô, Fábio, se você quiser, agora a gente está preparado para compartilhar nossa experiência acadêmica. Beleza, vamos lá. Nosso grande representante, Fábio, aqui, o Xará, vai contar para a gente. Posso começar? Então, gente, bom dia. Eu não estou com nenhuma apresentação aqui. O nosso plano de retorno das aulas está lá na UNDB, né? Que semanalmente eu vou praticamente diariamente lá. Mas eu posso falar um pouco sobre o que nós fizemos no semestre passado, o que nós vamos levar para esse semestre, até como algumas melhorias também. No semestre passado, no processo de readaptação, foi um pouco conturbado assim, de fazer a transposição, né, do modelo presencial para 100% e-learning. E aí nós tivemos todo um projeto, um processo de treinamento de professores, rapidamente, e da aceitação dos alunos. E uma coisa nos incomodava muito no início era a audiência dos alunos nas aulas presenciais, nas aulas remotas. E desmistificar a diferenciação entre o que é AD para o que era o modelo remoto da gente, que a gente consegue personalizar, sim, consegue atender os alunos de modo diferente do modo escalonado, como é o EAD. Mas, mesmo assim, fazendo um projeto de tutoria, período por período, em cada turma, que cada professor ele cuidava era padrinho de uma turma para poder resgatar esses alunos da sala de aula, a gente percebeu que a audiência ela continuava, não aumentava, não passava de 70%. Estava sempre 73%, 75%. E aí a gente veio com a primeira avaliação institucional da gente, que é uma avaliação focada, que ela é 100% em metodologias ativas, que é uma metodologia desde o nascimento da UNDB, que é a metodologia de case. Então, na aplicação dessa metodologia, a audiência pulou de 60 e pouco, foi para 97. Isso praticamente em todos os 12 cursos que nós temos. E aí ligou um alerta de que, possivelmente, essas ações mais colaborativas, elas estavam dando mais efeito. E aí a gente continuou, revisitamos o nosso protocolo de metodologias ativas que a gente tem de dia a dia de sala de aula, que são 16, e nós começamos a adaptar elas com a plataforma Zoom, que é a plataforma institucional que a gente usa. Usar as salas simultâneas para debate, fazer as P-Straction, Fishbowl, tudo que a gente tinha dividido por meta de professores, que eles tinham que aplicar aquilo, para a gente poder alavancar essa audiência e transformar esse engajamento como parte do processo avaliativo. E a gente viu que a audiência saltou, foi fundamentalmente de 75, ela foi para 77, na média em todos os cursos. Aí também viemos com o período de prova. Uma semana antes do período da primeira prova, nós utilizamos o P-Straction como um processo de tampa-lacuna, de lacuna zero. Então, a gente usou o P-Straction com 10 questões, casando com o inventário das disciplinas, para poder identificar os gaps de aprendizagem que nós tivemos no período remoto. E também para o aluno se sentia, de um lado, preparado para poder fazer as provas e ele ter a certeza de que ele não teve perda no processo remoto e que ele aprendeu, sim, desenvolveu as habilidades e competências.
E também o professor ele poder passar, enxergar e personalizar aquilo que a turma dele estava precisando focar no primeiro processo avaliativo. Aí tchau, Marlene. Novamente. Você manda minha saladinha, tá? Nós tivemos novamente 97% de audiência nesse processo. E aí a gente continuou mantendo essa pegada para a segunda prova e a gente conseguiu manter isso daí. Aí nós ficamos também com um problema muito grande, que eu acho que todos nós vivemos, que foi a área da saúde, com relação às práticas e aos estágios, né? E aí nós iniciamos a volta dos estágios em odonto no dia 16, não foi, Rebeca? Você permitiu a volta? 17? Dia 6. Dia 16 agora. 16, com todas as turmas voltando, o direito e as outras turmas. Dividimos essas disciplinas em mães e filhas. A parte teórica o aluno consegue concluir no modelo remoto e a parte prática ele vai ser diluída ao longo do próximo semestre, concomitante com a outra prática do semestre que vem. E aí é uma questão de ajustar no sistema como vai ser a aprovação desse aluno. Para ter uma média na disciplina teórica, uma média com a prática, para somar as duas e dar a aprovação dele. E aí, com a volta das práticas, nos cursos da saúde, nós temos 575 alunos em odontologia, que era nosso principal déficit, né, de alunos lá, e somando com a dos outros cursos, nós tivemos somente até agora um aluno que não está participando dessas práticas, porque ele foi para o interior e não conseguiu voltar ainda, tá? Com os pais, uma família que está precisando de ajuda. Para a gente vir acompanhando aluno por aluno para ver como está esse retorno, para não ficar um problema posterior. E agora nós já estamos no processo de rematrícula com esses alunos, já estamos liberando a chamada matrícula financeira, nós não temos ainda a matrícula acadêmica, que é aquela que a gente libera o bloco de disciplinas que ele pode se matricular, e a matrícula acadêmica a gente vai fazer depois que concluída a financeira, para poder fazer os ajustes de horário, de salamento, se for preciso, né? E aí esses alunos, eles já vão voltar no nosso plano de retorno, na questão da saúde, eles vão voltar todas as aulas teóricas, eles vão fazer o bloco de modo remoto, e as práticas eles vão fazer presenciais. E aí a gente divide a turma em grupo A, grupo B e grupo C, para conter, embora a nossa clínica de saúde seja muito grande, com o número de alunos que a gente tem e as medidas sanitárias de distanciamento, a gente ainda vai precisar usar os 2 andares, e como são muitas turmas ainda, a gente precisa fazer 3 grupos para ir atender no rodízio dessas turmas de manhã e de tarde, e não atrapalhar o andamento, né, o fluxo das turmas que vão entrar agora, e manter até outubro tudo regularizado. E aí a gente está fazendo uma escuta também com os alunos, porque é uma coisa que os nossos alunos ficaram com os nervos da flor da pele e eles botam culpa no psicológico, na pandemia, em tudo, para não aceitar qualquer medida que vinha só nossa. A gente faz uma escuta com eles para saber como eles preferem. Nossos coordenadores, embora dissessem e dizem que os alunos querem presencial, porque querem presencial, na escuta com os alunos eles preferem o remoto agora, não querem mais o presencial. Então, o que a gente puder fazer remoto, eles preferem. E aí a gente vai, na área da saúde, atender toda a parte de teoria. E a gente tem uma quebra de horário, que é sempre uma dificuldade por fazer a grade de horário de curso de saúde. Você tem que atender a carga horária prática, casar com a carga horária teórica e fazer esse rodízio. O professor entra, depois vai para a prática, depois vai outro grupo, e tem que atender essa carga horária deles. E aí a gente está criando uma sala só de aula teórica na semana, e nas outras semanas tem os rodízios das práticas. Depois vai a teórica e vai às práticas, para evitar esse fluxo de aglomeração. Também para diminuir o fluxo dentro da faculdade, a gente já tinha, há 2 anos, implantado o modelo híbrido na Escola de Negócios e Tecnologia, que os alunos eles tinham aula 3 dias na semana, 2 dias eles tinham atividades supervisionadas pelo professor, mas que não eram presenciais, eram provas, tutoria ou mentoria. E essas provas são sempre aplicadas por uma equipe de aplicação de prova, não é o professor. E quando veio a pandemia, essa turma do híbrido, ela tem, dentro da plataforma Moodle, ela tem toda uma trilha que ele percorre, que ele começa com o nivelamento, vai para a unidade de aprendizagem, vai finalizar lá no refinamento.
e ele já tem uma cultura digital muito maior do que o modelo tradicional. Então, quando veio a pandemia, esses meninos do modelo híbrido da escola de negócios foram aí no modelo remoto sem sombra de dúvida, bem melhor, sem menor resistência. E a gente tinha usado o Google Classroom no modelo tradicional. E aí a gente começou a analisar também que toda aula o professor ele faz aqui na UNDB, o que a gente chama de flip do UNDB, que é a sala de aula invertida. O aluno ele tem que fazer isso para vir para a sala de aula. Embora haja uma resistência de muitos de não fazer, mas é uma estratégia pedagógica que é institucionalizada. Mas isso nunca esteve também inserido na carga horária do aluno. Então, a partir desse semestre agora, o aluno, antes de entrar em sala de aula, ele vai para o laboratório, faz em casa, em modelo remoto, ele preenche essa carga horária dele, de Flipped Classroom, que é o início da trilha de aprendizagem dele todo dia, né? E, posteriormente, ele vai para a prática colaborativa com o professor, modelo remoto. E aí a gente consegue também não só forçar o aluno a cumprir essa parte da nossa proposta acadêmica com mais eficiência, que a gente conseguiu no modelo remoto, que a gente conseguiu compulsoriamente instalar ele, implementar, como a gente consegue também otimizar os cursos com a carga horária do professor e também ter um fôlego, né, nesse período de pandemia, porque nós não vamos tirar nenhum professor, vamos manter o mesmo quadro de horário. Algumas turmas não vão estar tão completas como a gente espera que esteja, por causa da evasão. Não tivemos uma evasão grande, mas o processo de rematrícula ele é sempre temeroso, é sempre mais cuidadoso, a gente tem que estar ligando para um, para outro, acompanhar a volta. Tem aqueles que voltam só em agosto, outros para fazer a matrícula agora. Então, mesmo assim, a gente foi uma política nossa, nós não vamos tirar nenhum professor, vamos manter todos. Mas nós temos também que otimizar e equilibrar essa carga horária docente, que é sempre um quebra-cabeça a montar, né? E aí eu não estou ouvindo, a Adriana está falando. Acho que está o microfone. Não é comigo. E aí a gente consegue tirar durante a semana, diluir aí 2 horas e meia de carga horária docente, mais o último horário, que são 50 minutos de estudo colaborativo, e a gente também tem outra metodologia ativa, que é Desafio 4.0, que ele é um mini case que corresponde a 20% da carga horária do professor. Que algumas faculdades, elas tiram um dia para fazer todo o EAD, elas englobam lá. Nós não fazemos assim, a gente dilui ao longo de todas as disciplinas com um desafio que é dado ao aluno, que ele faz de modo colaborativo em equipe para dar uma solução. Então, semestre que vem, a gente já vai trazer esse desafio trabalhando com empresas. Os alunos vão dar soluções para algumas empresas que fazem parte do nosso portfólio para poder contemplar essa parte do desafio 4.0 que eles vão fazer de modo colaborativo. E também, né, Rebeca, a gente tem agora, sempre no início de todo o período, a gente tem o que a gente chama de encontro acadêmico. E nesse semestre agora a gente vai ter uma jornada acadêmica que é para treinar o professor nessa nova plataforma, nesse novo pacote de metodologias e nesse novo modelo que agora ele vai ter que estar presencial e remoto ao mesmo tempo. Vai ser um híbrido do híbrido. Exatamente. Esse é o maior desafio agora, né, Fábio? É exatamente como que a gente vai fazer, porque todos os professores vão voltar presencialmente, menos lógico, o grupo de risco, mas a grande maioria vai voltar no presencial com metade da turma e aquela aula vai ser transmitida para quem está em casa, no remoto. Então, a gente está exatamente nessa simulação dessa prática, como é que vai acontecer. E o desafio também é fazer com que o aluno que esteja presencial, ele trabalhe em forma colaborativa com os que estão remotos. E aí o nosso protocolo de metodologias é justamente isso. Tá? Na hora que o professor passar a atividade, a segunda etapa, que ele for explicar, a formação das equipes é um presencial com 2, 3 ou 4 que estejam remotos. Que aí a gente já avisa no dia anterior pela plataforma para também forçar com que os colegas façam com que aqueles que pensam que vão faltar estejam presentes. Ô, Fábio, se entendi, vocês vão fazer testes antes de iniciar, é isso? Sim. Dia 25 agora a gente começa os testes. Ah, legal.
A gente, até na semana que vem, provavelmente a gente já vai fazer o teste só com o professor. Só o professor na sala e os alunos todos online. E aí, no dia 25, a gente vai fazer já o teste de todas as turmas funcionando ao mesmo tempo. 50 turmas ao mesmo tempo funcionando. Para a gente testar carga na internet, câmera, todos os equipamentos para não ter editar falha, né? E mais os da escola, né? Mas, Rebeca, deixa eu só falar um negócio. A gente fez teste aqui, por que você não bota um pessoal do administrativo teu que está trabalhando lá dentro como se fosse aluno, para ver se o áudio funciona para quem está presente? A gente fez o teste semana passada, a gente botou 25 colaboradores do administrativo dentro da sala, chamei um professor nosso, aí o professor deu uma aula, eu assisti remota, a Samira assistiu lá presencial. Então, assim, para você ver se a questão de áudio, tanto para quem está lá quanto para quem está fora, se funciona, fazer uma simulação mais real. Fiz uma aula de verdade com os administrativos como se aluno fossem. A gente fez. A Lorena fez ontem, né? A gente já fez, até para escolher equipamentos, né? E agora a gente está querendo fazer assim com aluno mesmo. A gente está até vendo se a gente consegue uma liberação para que na semana que vem a gente já consiga trazer pelo menos uns 3, 4 alunos reais para viver aquilo, para que a gente tenha o feedback do aluno mesmo, sabe? Como foi aquela experiência, então a gente fazer o piloto ali, para que ele diga, funcionou, não funcionou, enfim, para eles darem um feedback para a gente acertar. Eu acho que eles gostam de se envolver. É bom envolver ele nisso, e também divide a responsabilidade com ele, foi uma coisa que foi aprovada por eles, né, só pela gente. A gente sempre gosta de estar fazendo essas simulações com eles, mesmo ele dando uma aval. Ficou bom. Rebeca, você alugou todo o equipamento para todas as salas? Não. A gente até alugou para o teste, mas por incrível que pareça, o mais eficiente foi o iPad do professor. O que a gente comprou foram os tripés para ficar o suporte para o iPad. Mas a gente assim, viu que microfone, enfim, de tudo que foi testado, o melhor foi o iPad do professor num tripé com a aula ali rolando. Olha, se vocês... Sem iluminação, sem nada? Sem nada. Assim, vai ser uma coisa... não é uma superprodução. Realmente hoje não é uma superprodução, né? O cara tá em casa, o professor tá em casa, né? É uma coisa que tem essa conotação simples, sem essa superprodução, e é o que a gente vai fazer agora. Se houver necessidade, se isso surgir como um feedback, a gente vai ver como organiza. Rebeca, você tem curso de comunicação? Não. Se tivesse, né, colocava esse pessoal para... ainda não. Rebeca, eu acho que você está falando muito importante pela simplicidade, né? Eu acho que a gente não pode realmente fazer um investimento alto desse para filmagem. Acho que a gente tem que pensar na ferramenta que talvez o professor precise utilizar para a aprendizagem, porque senão vai ficando inviável. Aqui os meus professores também estão pedindo para ter o espaço na sala de aula. A gente vai ter 10 salas, 5 salas algumas. Mas as pessoas começam a falar, não, mas tem que ter luz, não, mas tem que ter isso, mas tem que... Aí começa a ficar inviável. E aí você deixa de focar no que é mais importante, que é na aprendizagem do aluno. Né? Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que gostei de saber que você já testou e deu certo. Eu estou testando em sala de reunião ainda, pensando em algumas salas de reunião, sem aluno. Com aluno, eu estou achando que vai ter ruído. Mas eu gostei de você falar de poder fazer um teste e colocar a gente lá dentro. Eu acho que o mais importante é focar na dinâmica. A dinâmica tem que funcionar, né? E eu acho que, assim, o aluno, ele entende que ele não está tendo EAD. Aquilo lá é o presencial ou híbrido que tem aquele formato que não é superprodução digital.
Então, há uma circunstância ali, mas não é um estúdio, que aí para um EAD é diferente. Ali, nesse modelo em que é presencial e que nesse momento está remoto ou híbrido, ele tem uma outra característica e eu acho que eles lidam bem com isso. Se a dinâmica funcionar, acho que é isso que importa. Se nós tivéssemos alguém, né, que primeiro entre vocês de estabelecer alguns parâmetros de funcionamento para que possa dizer, vai funcionar dessa forma para ter uma publicação, para ter um acompanhamento. Não é a publicação pela publicação, é tentar entender o resultado. Essa forma, né, que vocês estão planejando, ela está muito presente nas discussões norte-americanas. Eu tenho acompanhado muito, é uma leitura que eu procuro fazer diariamente, como eles estão se organizando, né? E isso que eles chamam de high flex, né? Que é o que vocês vão fazer. Que bom saber que o Marcel já testou e que vocês estão caminhando para isso, né? Se 4, 3, 5 instituições dessa rede forem, né, utilizar esse modelo, né? Podemos testar do impacto, da aprendizagem, do engajamento do aluno, como o professor está se comportando, né? Enfim, daí possibilidades aí de um trabalho legal. Deixa eu só Mas compartilhar um segundo falando. Oi? Sobre esse teste, Fábio, a gente chegou à mesma conclusão que a Rebeca, só que a Rebeca, ao invés de iPad, a gente vai usar Chromebook. Eu estava querendo comprar câmera, mas no teste, o Chromebook com o suporte, a mesma coisa que você. Eu comprei um suporte baratinho para elevar a altura do Chromebook, porque se a câmera fica de baixo para cima, a lousa branca não aparece e reflete a iluminação. Então, a gente comprou um suporte, os Chromebooks que a gente já tinha. Só um detalhe, Rebeca, que a gente acabou... o pessoal está pedindo e eu acho que a gente vai fazer, tá? A gente precisa de uma caixinha de som só para que quem esteja remoto, quando falar, igual está falando agora, o pessoal da sala escute, entendeu? Então, do ponto de vista de interação, a gente está pensando em acoplar uma caixinha de som no Chromebook para, se alguém abrir o microfone que esteja remoto, o pessoal da sala escute. Esse foi o único gapzinho que estava acontecendo, mas então a gente vai ser uma caixinha de som, Chromebook e um suporte para elevar a altura do Chromebook. É isso. E aumentar a banda de internet também, né? Contratada. Rebeca Muito e Bruno, bom. Marcel e Fábio. Rebeca, Marcel e Fábio, eu vou ligar para vocês aí para ver como é que a gente copia aí um pouco dessa tecnologia que vocês estão usando. Vai ficar Marcel, legal isso. eu queria saber também o seu suporte aí que você está usando para Chromebook, porque a gente teve aqui, está seguindo na mesma linha com Chromebook, mas a gente precisava aí da sua dica com relação ao suporte que você adquiriu. Eu vou mandar no grupo do G7 qual é o suporte, tá, que a gente comprou para vocês. Obrigado. Gente, só para concluir, uma coisa também que a gente está agora fazendo, a gente já tinha acho que compartilhado aqui, a gente está fazendo um pequeno curso de biossegurança para todos os alunos, colaboradores fazerem, e ele vai na plataforma junto com um questionário de saúde, obrigatório para que todos assistam e assinem digitalmente que eles estão cientes das normas, que eles se comprometem a cumprir essas novas normas e que as informações são verdadeiras sobre serem de grupo de risco ou não, enfim, uma série de questões aí para a gente se resguardar. E a gente está trabalhando, viu, Fábio, naquele controle de acesso. A gente ainda não tem para apresentar para vocês, mas a gente está fazendo, o pessoal da tecnologia está montando aquele QR Code que vai cruzar se o aluno está matriculado, se ele não é do grupo de risco e se é o dia da escala dele ir para a escola, para a instituição. E aí, na porta, afere a temperatura, escaneia o QR Code e ele tem o acesso liberado. Ou manda para casa. Queria, Fábio, gente... antes de você falar, eu só queria assim, ficou tarde aqui, eu tenho uma outra agenda. A gente conseguiu uma experiência que fica para outra com o uso do D2L, com o ambiente UAVA que a gente usa.
e a gente está, inclusive, com uma trilha dentro do D2L para 2020/2, onde o aluno ele entra dentro do D2L, ele faz uma trilha de aprendizagem e ele, para alcançar, ele é obrigado a entrar no conteúdo do professor, ver um vídeo, ler o material, e ele tem um bônus no final. Além da gente ter trabalhado a lógica do aluno monitor, é uma espécie de, não é monitor que a gente está chamando, mas é o aluno que abre a sala com o professor e ele troca de 15 em 15 dias esse aluno, uma espécie de ajuda da tia, sabe? Não tem um negócio assim? Então, não é monitor ainda, e tem a monitoria, que a gente está construindo online também para os alunos com dificuldade, a gente está implementando. O próprio D2L, ele tem um S3 que monitora o acompanhamento do professor que postou ou não postou, do aluno que acessou, tudo isso com Power BI atrás, onde você clica, você tem um monitoramento total do que está acontecendo em sala de aula com esses alunos. Então, tem esse acompanhamento aqui, e se eu tiver a oportunidade, a gente compartilhar um pouco com vocês, até para vocês usarem, explorar um pouco mais esse ambiente virtual, sem falar em tudo que vocês falaram, trazer aluno. Nós não vamos colocar ninguém em sala de aula que não seja prática agora. Até setembro não vem aluno teórico para dentro da instituição, o teórico está colocado fora, só vem prático, e assim por diante. Ou seja, eu não quero tomar o tempo, acho que é uma apresentação mais estruturada que está aí, eu cheguei a preparar isso, mas fica para uma outra. Mas eu queria só contribuir com vocês, principalmente no que se refere ao uso, porque todos os outros é em função do ambiente que tem em volta. Mas essa coisa do professor criar a sua trilha ali, essa trilha colocada nas disciplinas, onde o aluno vai tendo que navegar e sendo desafiado o tempo todo, e ele tem um bônus. E para esse aluno que é monitor, que é ajuda o professor, né, esse ajudante, ele ganha atividade complementar se ele entrar em sala. Então, a gente colocou como atividade, é o cara que abre, é o que vê o colega que está com a mão levantada, é a resposta para o aluno com o colega. Ele é uma espécie de gestor daquele ambiente, o professor fica focado na sala e ele é auxiliado do professor. Durante esse tempo, ele tem atividade complementar e a gente vai dar como atividade. E o monitor, óbvio, também como atividade. Então, são ganhos interessantes aí na sala de aula com o professor. A gente está muito focado, formando professor. Se você falar assim, o que você está fazendo? Formando professor. E mais o quê? Formando professor. E mais o quê? Formando professor. Então, assim, trabalhando com eles. Tem dado um resultado muito legal, mas fica para a próxima. Podemos, eu acho que duas apresentações, vê que como hoje rendeu, né? Discussão, troca de experiência. Vocês podemos deixar para a próxima semana, em função do horário, né? Vai continuar a mesma pauta, Fábio, eu acho. A mesma pauta, né? Tá rica. Né? Tá rica, pô. Continua a mesma pauta, daí começa com o Alexandre e seguimos as apresentações. E eu trago na próxima semana, 9 horas. A professora que está à frente disso, que é a professora Juliana, até depois, se o pessoal quiser trocar, eu estou vendo que a Samira também veio aí pronta aí para dar o suporte junto com o Marcelo. Assim, traga a Juliana e ela falar disso também, como é, porque vocês vão fazer pergunta difícil e ela vai poder responder. Eu não vou poder preparar um PowerPoint, hein, Samira? Marcel me chamou de última hora, viu? Ele falou, você tá vestida, tá com roupa. Não preparei. Eu falei, Samira, você acordou, tá produzida, entra aí. Aí mandei o link. Falei, já tô na faculdade, mas foi de última hora. Tô que nem aquele aluno que vai para aula no dia de apresentação do trabalho, fica torcendo para não dar tempo, né? Para ele ir preparar. Essa semana eu divulguei um texto, né? Se o ensino superior está à beira do precipício. E se olhar para vocês, eu responderia não, né? Embora eu tenha falado, quando se olha no geral, eu acho que sim, mas se olhar no caso de vocês, eu acredito muito que uma instituição ela precisa de gestão. Pelo que eu vi na semana passada, vocês tomaram a atitude de gestão que era necessário, né? Para manter a instituição viva, né? E dar solidez, sustentabilidade. A instituição precisa de gente que inspira, né? E a gente vê a última fala do Alexandre, o que eu estou fazendo, né? Preparando o professor, capacitando, cuidando de educação. E precisa de educadores, acima de tudo, né? De gente que gosta de educação. Então, termino
a reunião contente, né? De perceber aí o engajamento e o envolvimento de vocês. Né? Eu poderia colocar assim, no tá à beira de precipício? Depende, né? Olhem a Rede 7. A nossa Rede 7 do semestre. Então, parabéns pelo trabalho. Beleza, semana que vem a gente continua. Obrigado, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, gente. Valeu, beijo. pessoal. Tchau. Um abração. Tchau. Bom dia, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Bom dia.